demais obreiros desta casa, que nós temos como referência para as nossas vidas, homens balizados na palavra do Senhor. Amados irmãos, quero vos convidar a abrir as nossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor nosso Deus tem colocado ao nosso coração. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26 a seguir. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora Lucas 18, verso 8, parte B do versículo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mais uma vez, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados irmãos, nós estamos vivendo um período da história, podemos dizer, um período de muitas mudanças em nossa sociedade, mudanças na maneira de agir da nossa sociedade. Aquilo que outrora no passado era reprovado pela sociedade, hoje vemos a aprovação da sociedade. E quando estava orando, assim que foi feito o convite ao meu coração, o Espírito Santo colocou esta passagem bíblica para que nós pudéssemos meditar em nossos dias. Embora a sociedade, vamos dizer que está corrompida através dos costumes, através de tudo aquilo que nós temos visto sendo proclamado nos meios de comunicação, TV, jornais, revistas, uma apologia ao pecado. Nós vemos a sociedade aprovando e apoiando os movimentos do homossexualismo, os movimentos do aborto e outras coisas mais. Ouvimos esses dias que na nota do nosso dinheiro brasileiro tem uma frase escrita: louvado seja Deus. Estão querendo até tirar esta frase da nota do nosso real. Pessoas proclamando à sociedade a liberdade. Você deve ser feliz a qualquer preço, não importa os seus valores, não importa aquilo que você aprendeu dos seus pais, você deve ser feliz, não importa como, mesmo que para isso você tenha que prejudicar, mesmo que para isso você tenha que esquecer os seus valores. Esta é a sociedade em qual a igreja está inserida. Esta é a sociedade em que todos os dias, através dos meios de comunicação, tem chegado até nós, aos nossos ouvidos, ao ouvido dos nossos filhos e ao ouvido de todos, e principalmente ao ouvido da igreja. E creio, irmãos, que o Espírito Santo tem endereço certo às nossas vidas, porque quando nós lemos aqui, sabemos que cada dia que passa,
mais se aproxima a vinda de Jesus. E Jesus faz uma pergunta, mas ele não dá essa resposta. Ele faz uma pergunta à igreja. Essa pergunta é para nós, não é para a sociedade. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E a fé que eu quero falar para os irmãos não é a fé dos milagres. Temos visto muitas pessoas correndo para baixo e para cima atrás de milagres. Igrejas que proclamam milagres. Nós, da Assembleia de Deus, cremos que Jesus faz milagres. Nós somos frutos do milagre de Deus. Creio que cada um de nós aqui tem testemunhos para falar de milagres que receberam da parte do Senhor. Nós acreditamos e cremos. Mas a fé que acredito que quero passar aqui para os irmãos, para a nossa meditação, é a fé de nós vivermos os valores da palavra de Deus, custe o que custar. A fé que eu quero passar aqui esta noite para nós meditarmos, embora tendo prejuízos, nós não vamos abandonar a nossa fé. A mesma fé que acredito que Daniel teve quando ele foi levado cativo à Babilônia, mesmo sendo perseguido, mesmo correndo risco. Sadraque, Mesaque e Abidnego também da mesma forma, mesmo correndo o risco de serem mortos, eles não abriram mão da sua fé, não abriram mão das suas convicções, não abriram mão dos seus valores. É desta fé que quero nessa noite, através da ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós estarmos relembrando, pois foi esta fé que foi pregada a nós, esta fé que esses homens aqui balizados na palavra de Deus, um dia compartilharam conosco e fez com que nós abandonássemos a nossa vida de pecado, para vir adorar e glorificar o nome santo de Jesus. São esses valores que nós devemos, irmãos, nesta noite, uma rápida meditação, para que nós não venhamos ser tragados com o mundo. Olha o que está acontecendo. Nós sabemos, em Filipenses 2,15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós devemos resplandecer como astros neste mundo. O pecado, irmãos, é uma invenção do diabo. Nós sabemos que ele é especialista em mudar a palavra de Deus. Nós vemos ali no Éden, quando ele seduziu a Eva, e a primeira coisa que nós podemos aqui dizer, em que a sociedade que nós estamos inseridos, que o pecado hoje se tornou algo normal. Podemos dizer que é normal o pecado, e através da astúcia de Satanás, aquilo que era reprovado no passado, hoje não passa a ter mais nenhuma reprovação pela nossa sociedade. A primeira coisa que nós podemos dizer, como estratégia que o inimigo usa, é de negar a palavra de Deus. Olha só em Gênesis no capítulo 3, versículo 4, a serpente dizendo a Eva: certamente não morrereis, porque o Senhor tinha dito para eles que eles não deveriam comer o fruto, e se comessem, certamente morreriam. Mas Satanás, ele lança uma palavra de dúvida, negando ou afrontando aquilo que Deus disse. Deus disse: certamente morrereis, e Satanás disse: não, você não vai morrer. Nós estamos vendo, irmãos, através dos meios de comunicação, eu estava lendo a revista super interessante, não sei se alguém aqui assina, já leu, e ela estava com o título: Jesus, o mito sobre a verdade sobre o mito. Obrigado. A verdade sobre o mito.
A revista Super Interessante, com esse título, ela está trazendo dúvidas com relação àquilo que a Escritura nos ensina. Se você ler rapidamente ali, você vai ver negando aquilo que a palavra de Deus tem mostrado, trazendo dúvida no coração dos seus leitores, que com certeza muitos não têm um balizamento na palavra de Deus. Ali, usando pessoas que nós nem conhecemos, qual é a sua conhecimento bíblico, histórico, para fazer algumas afirmações que estão ali, negando tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Estratégia de Satanás. Mais uma, ainda nesse próprio versículo, presunção de impunidade. Quando Deus disse, certamente morrerás, e Ele diz, olha, vocês não vão morrer. E nós temos visto que o pecado tem crescido, porque sabemos que nosso Deus é longânimo, e algumas pessoas, por ela não ver logo a punição de Deus, eles partem a continuar pecando. Eclesiastes no capítulo 8, versículo 11, diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Como não é tão rápido a punição de Deus, então as pessoas continuam na prática do pecado. Mas eu quero dizer uma verdade que nós aprendemos na palavra de Deus, que todo pecado tem um preço a ser pago. Sabemos que Deus perdoa, mas existe um preço por aqueles que pecam. Temos aí visto uma série chamada Davi, o rei Davi, também está registrada na Bíblia. Sabemos aquilo que Davi passou, aquilo que Davi viveu, aquilo que Deus fez na vida de Davi, tirando ele lá de pastor de ovelhas, constituindo ele como um grande rei, e ele em seu coração, depois de algum tempo, ficando ali no palácio, ocioso, acredito que talvez deixou de honrar ou de adorar a Deus, passou um período na frieza espiritual, e veio, infelizmente, até a sacada, e sabemos ali, os irmãos conhecem bem a história, que ele acabou conhecendo Betseba, e assim, uma mulher casada, e assim ele cometeu ali o adultério, depois cometeu o assassinato, e isso não passou por impune. A Bíblia diz, Deus mandou o profeta, mandaram um recado para ele, que a espada jamais sairia da sua casa. Deus perdoou o seu pecado, mas a consequência veio. Então, essa sensação de impunidade é coisa do inimigo. Nós temos que estar atento àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Outra estratégia, novos nomes para pecados antigos. Prostituta. Prostituição já não é mais um nome que é dito. Garota de programa, profissional do sexo. Hoje tem até carteira assinada em alguns países. Não sei se aqui no Brasil tem, já foi legalizado já como uma profissão. Tem até aposentadoria, né? Então nós vemos a própria sociedade apoiando. Adultério está mudando, passando por um nome, relacionamento extraconjugal. Que adultério, quando nós lemos na Bíblia, a Bíblia é bem clara, que diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas quando fala relacionamento extraconjugal, parece
aqui não é o mesmo peso. E nós vemos corrupção, desonestidade como um jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Uma pessoa esperta, usando como a lei de Gerson, né, como levar vantagem você também em cima de uma outra pessoa. Novos nomes para pecados antigos. Isaías, no capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que a mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando a Bíblia diz esse ai, irmãos, porque o negócio é sério. Deus, né, não se deixa escarnecer. Outra estratégia, o direito de pecar. Estamos vivendo uma época em que muitos têm pregado que o homem deve ser feliz a qualquer preço. Já comentei alguma coisa aqui. E esse ser feliz não importa quais as suas estratégias, a pessoa deve ser feliz. Uma jovem conhecida nossa, criada na igreja, é de outro ministério, mas criada na igreja com todo cuidado e carinho pelos seus pais. Saiu para fazer faculdade, e lá na faculdade encontra alguns amigos, amigas especificamente falando. Uma dessas pessoas, uma psicóloga, que também se diz evangélica, e começa a dizer para essa jovem: olha, você não deve viver a vida de seus pais, você deve viver a sua vida, você deve aproveitar a sua vida. Não importa aquilo que os seus pais te ensinaram, o importante é você viver a sua vida, aproveitar a vida, curtir a vida. Infelizmente, essas palavras, que acredito que vieram de uma mente longe de Deus, coração afastado de Deus, conseguiu afastar esta jovem dos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia ensina a criança o caminho que deve andar, que mesmo que ela se desvie um dia, mesmo que ela se desvie daquilo que o Senhor tem para a vida dela, ela vai lembrar de tudo aquilo que foi ensinado. Os pais têm constantemente falado com ela, e ela fala: eu sei que estou fazendo errado, mas ainda não quero voltar para a igreja. Mas estratégias do inimigo, o direito de pecar. Outra estratégia, irmãos, os vendedores de pecado. Quando nós lemos ali em Gênesis, nós vemos que Eva foi tentada pela serpente, mas quem tentou Adão não foi a serpente, foi Eva. Eva foi um instrumento de Satanás para fazer com que Adão saísse daquilo que Deus tinha para a vida dele. Hoje nós vemos aí atores, atrizes, pessoas que fazem a diferença, né? Pessoas que, formadores de opinião, levantando as suas bandeiras, levantando a bandeira do homossexualismo, levantando a bandeira das drogas, levantando a bandeira do sexo livre, levantando a bandeira que é quadrado o jovem permanecer virgem até o casamento. E tantas outras bandeiras que esses homens e mulheres sem Deus têm levantado em nossa sociedade. São verdadeiros vendedores do pecado. Mas uma estratégia, a multiplicação da iniquidade, ela causa banalização. Que nós estamos vendo é isso. Por multiplicar a iniquidade, já não é mais pecado aquilo que antes era. Já se tornou corriqueiro, já se tornou comum
Já se tornou comum na sociedade muitas coisas, até coisas absurdas que nós temos visto. Nós temos visto aí um período aí de violência, de assassinatos, de morte, promovidas por uma organização criminosa. Os primeiros atos dessa organização nos chocavam, mas todo dia tem a mesma notícia, todo dia tem morrido, todo dia tem sido pessoas assassinadas, e parece que já não causa mais tanta dor assim em nós, que a multiplicação ela causa banalização. Hoje nós estamos vivendo a época da inversão de valores. O que é certo, o que a Bíblia ensina como certo, a sociedade diz que é errado. E aqueles que querem seguir o que a Bíblia ensina, é tido como bobos, como tolos, como pessoas que não querem aproveitar a oportunidade. Um desses dias, nós assinamos um canal de TV que os instaladores vão até a casa, põem um aparelho ali, e várias vezes, às vezes dá algum problema, a gente chama os instaladores, que é da própria empresa, eles chegam e oferecem: olha, você não quer que eu libere alguns canais a mais aí? O seu pacote é tão pequeno, vamos aumentar esses pacotes aí de canais. Mas fica só entre eu e você, a empresa não precisa saber. E todas as vezes que eles fazem essa proposta, eu digo: não, muito obrigado. Eu prefiro permanecer com os meus canaizinhos, que não é muitos, mas eu prefiro ficar com a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas parece, olhando pela ótica humana, olhando que não tem nada demais aceitar este convite, levar vantagem, né? Levar vantagem sobre a empresa. Então, irmãos, este é o cenário em que a sociedade que nós estamos vivendo. E a preocupação que acredito que que a igreja não venha se contaminar com isso. Nós estamos inseridos nessa sociedade, mas o Senhor espera que nós façamos a diferença nessa sociedade, que a igreja seja sal e seja luz no meio dessa sociedade, no meio dessa geração. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa cultura, ela não faz parte desta terra. A nossa cultura é celestial. Nós temos que ter a mente de Cristo. Em Romanos, no capítulo 12, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceitar aquilo que está sendo pregado pela sociedade, não se conformar, não se acostumar, não se moldar com a maneira que o mundo tem vivido, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Permitir que o Espírito Santo venha sempre fazer uma faxina em nossa mente, através da palavra de Deus, através da oração, nós começarmos a orar e buscarmos a presença de Deus, porque em Romanos, no capítulo 8, irmãos, tem alguns versículos ali que mexem conosco, tem alguns versículos ali que faz com que a gente pare um pouquinho para pensar e analisar a nossa maneira de viver, porque entendemos que é muito sério as coisas de Deus. Os critérios de Deus não mudam com a sociedade.
Aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado em nossos dias. Deus ele não evolui, Ele não aceita com que a sociedade, o padrão não é a sociedade para as coisas de Deus. O padrão continua sendo o próprio Deus. Nós temos que lembrar que a palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus, o capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós lemos aqui no início, como Noé, na época de Noé, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam festa, mas chegou o dia do dilúvio, e apenas a família de Noé foi salva. Olha que diz Romanos no capítulo 8, verso 5, e alguns versículos a seguir. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Está em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não tem opção, irmãos. Não tem uma segunda chance. Ou nós estamos, ou somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou nós não poderemos agradar a Deus. O que nós temos visto em nossa sociedade é as pessoas dirigindo as suas vidas pela carne apenas, os desejos pecaminosos. Quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, se refere que não há limites para a satisfação da carne humana. Quanto mais as pessoas que iniciam nas drogas, elas sempre querem uma dose a mais, sempre um pouco a mais, em todas as áreas da nossa carne. Pessoas que gostam, de comer glutonaria, podemos assim dizer, elas vão comendo, até um ponto que o organismo não aguenta mais. Isso, irmãos, são coisas da natureza carnal, que nós temos também. Mas nós temos também o Espírito Santo. A Bíblia diz: o dia que nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença em nossas vidas.
Nós temos que permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida. E para isso, o Espírito Santo, ele não pode ser colocado num cantinho da sala. Nós temos que abrir o nosso coração e não deixar nenhum lugar fechado que ele não possa entrar. Mas permita que o Espírito Santo esquadrinhe o seu coração nas suas orações e fale: Espírito Santo, esquadrinha o meu coração. Fazer a oração de Davi: vê se existe algo em mim que não te agrada, Espírito Santo, e tira de mim. Permitir que o Espírito Santo encha o nosso ser, e ele passa a ser Senhor da nossa vida. Ele passa a nos conduzir segundo a sua vontade. As nossas ações ser dirigidas pelo Espírito Santo. Temos o fruto do Espírito Santo. Quando nós abrimos aqui, ou podemos abrir até em Gálatas, no capítulo 5, que fala obras da carne e fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Essas coisas, irmãos, vêm de Deus. Essas coisas vêm do Espírito de Deus. E às vezes faz um pouco de tempo, né, de nós, que a gente não ouve andar no Espírito, viver segundo o Espírito de Deus. Nós iniciamos falando de Daniel, irmãos, e Daniel traz um grande exemplo para as nossas vidas, de um jovem que tinha mais ou menos 17 anos de idade, foi levado cativo para a Babilônia, numa terra sem Deus, numa terra sem os seus pais, numa terra sem a palavra de Deus para instruir a sua vida, sem os sacerdotes. Mas existia algo na vida de Daniel, que nós aprendemos aqui alguma coisa na escola dominical, nessa última escola, falando da sua preparação na sua adolescência e a juventude. Daniel, com certeza, ele viveu a época da reforma de Josias, e pôde ver ali o avivamento que ocorreu na nação de Judá, no período de Josias, que era rei. Mas, irmãos, tudo aquilo que ele aprendeu agora, ele é levado cativo para a Babilônia, um país em que era necessário ele comer ali algumas iguarias, que era consagrada ao Deus deles, e depois era servido aqueles jovens que estavam ali passando por uma faculdade, a faculdade daquela época, 3 anos de estudo, tudo pago pelo governo da Babilônia, até a comida. Mas Daniel colocou no seu coração um propósito, juntamente com ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de não se contaminar com as iguarias do rei, de não se contaminar com aquele banquete que era oferecido. E ele troca aquele banquete que era sacrificado aos ídolos por uma comida simples. Talvez algumas pessoas podiam dizer: Daniel, para com isso, rapaz, para que ser tão radical assim? Come essa comida aí, não tem problema, já estamos escravos aqui mesmo. São as conversas do inimigo, né? Mas Daniel colocou um propósito em seu coração, de se manter íntegro naquilo que ele tinha aprendido, irmãos. Um jovem sozinho, longe dos seus pais, longe da família, longe de tudo, mas permaneceu fiel a Deus.
E nós vemos que em tudo ele foi tendo graça. Foi tendo graça na vista daqueles serventes ali. Depois, quando o próprio rei vem fazer o teste, o exame final, ele foi tido como o mais sábio, 10 vezes mais, ele e seus amigos. Ele é constituído como um dos principais da Babilônia, governadores. E nós vemos o segredo de Daniel, dessa integridade. Ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Irmãos, como é importante a nossa vida de intimidade com Deus. Não perca a sua vida de intimidade com Deus. Não troque os seus momentos de meditação na palavra de Deus por um programa de TV, por um passeio no shopping. Tudo tem seu tempo. Acreditamos, e é do conhecimento dos irmãos, que Daniel era um homem ocupado, governador de um estado, mas naquelas horas ele parava tudo para buscar a face do Senhor. Não vou perguntar, mas como está seu momento de intimidade com Deus? Aquelas horas tão especiais que você buscava a face do Senhor. Deus tem saudade dessas horas. Deus quer ver o seu povo buscando a face dele continuamente, irmãos. Outrora nós não sabíamos em quem nós deveríamos adorar, em quem nós poderíamos orar, para quem orar. Mas hoje nós conhecemos o nosso Deus. Hoje nós sabemos que o nosso Redentor vive, sentimos a presença dEle. Não devemos negligenciar nossa vida de oração, de meditação na palavra de Deus. E esses segredos de Daniel, dessa vida de intimidade com Deus, fez com que ele fosse os homens de destaque naquela nação. Entrou rei, saiu rei, entrou outras nações para dominar a Babilônia, mas Daniel permaneceu na sua posição como uma pessoa de destaque naquela sociedade. Nós que estamos vivendo nessa época, irmãos, que nós vivemos aí grandes escândalos na área política da nossa nação. O cristão que se deixar levar por esta área política, ele tem que aprender com Daniel a viver de uma forma diferente. Se lá existe propina, se lá existe corrupção, se lá existe a lei da vantagem, a pessoa tem que analisar se ela tem estrutura para enfrentar tudo isso e permanecer fiel nos seus princípios. Seja política, seja na empresa. Eu trabalhei em empresa também, eu sei que algumas vezes vendedores vêm querer corromper-nos, fazendo propostas. Olha, compra essas coisas aqui que eu vou beneficiar você depois. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, achará fé em nossos corações, para vivermos de maneira diferente, irmãos.
Quando o Senhor Jesus nos chamou para ser sal, é para salgar. Se um crente não tiver sabor, se um crente não fazer a diferença onde ele está, já ouvi de alguns pregadores que a pregação mais eloquente de qualquer cristão é a primeira pregação, é a sua vida, aonde ele mora, aonde ele estuda, aonde ele trabalha. Se ele viver uma vida segundo os princípios da palavra de Deus, ele vai ser sal nesses lugares. Pode até ser que muitos não vão nem aceitar, mas com certeza o nosso Deus vai se agradar grandemente. Irmãos, olhando para a vida de Daniel, podemos aqui citar também José, escravo, e outros homens que fizeram a diferença. Agora, em Jeremias, no capítulo 7, capítulo 6 e 7 ali, diz o versículo, capítulo 6, versículo 16. Jeremias capítulo 6, verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, e outras que nos ensinam coisas aqui tremendas da palavra de Deus. Perguntai pelas veredas antigas. Veredas são caminhos antigos. É muito bom nós olharmos um pouco pelas veredas antigas, nos fala dos princípios que fizeram parte da nossa vida inicial na nossa fé. Princípios iniciais que aprendemos na palavra de Deus. Princípios iniciais que a igreja defendeu. Caminhos antigos, caminhos que fazem com que a igreja tenha fundamentos fortes. E eu louvo a Deus pela vida da Assembleia, a Igreja Assembleia de Deus, porque ela tem permanecido nesses caminhos. E nós devemos olhar e ver e perguntar por esses caminhos antigos. Qual era a mensagem de antigamente? Como eram os cultos de oração? Como era a maneira de agir, de viver, de se vestir dos irmãos? Como era a maneira de proceder dos crentes lá fora? Por várias vezes eu ouvi dizer: olha, quando eu resolver ser crente, aí eu vou para a igreja, porque lá eu sei
que lá tem homens e mulheres que realmente seguem a palavra de Deus. Alguns diziam isso, não tinha força para ir naquele momento, mas a igreja era um referencial, e esse referencial ele tem que continuar existindo, irmãos. Está sobre as nossas vidas, está vindo aí outras gerações, temos aí crianças, jovens, adolescentes, que precisa ver na igreja, que precisa ver nos pais, dentro de casa, essa diferença. Nós precisamos continuar sendo sal e luz aonde nós estivermos. Não é uma mensagem para dar glória a Deus, né, irmãos? Mas nós deveríamos dar glória a Deus, porque, não pelo pregador, mas porque é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, Deus quer que os filhos dele, irmãos, estejam preparados para a sua vinda. A pergunta do início: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará os seus filhos seguindo os seus valores, defendendo os seus valores, abraçando os seus valores e não se corrompendo com essa geração? Eu quero convidá-los, com a permissão do pastor, a fazer a oração, pastor, a nós nos colocarmos de pé, irmãos. Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os teus olhos e nós orarmos ao Senhor. Permitindo que o Espírito Santo venha esquadrinhar o nosso coração, esquadrinhar a nossa vida, esquadrinhar o nosso ser, nos guardar dessa corrupção deste mundo, nos guardar do jeitinho que a sociedade tem dado aí, as suas transações comerciais, preferir o prejuízo do que sair da vontade de Deus, preferir o término do namoro do que pecar, preferir a verdade, mesmo que ela seja dura, do que a mentira. Ó Senhor, aqui estamos diante de Ti, ó Pai. Sabemos, Senhor, que diante dos Teus olhos nada fica encoberto, Senhor. A Tua palavra nos ensina no Salmo 139 que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Sem que haja uma palavra em nossos lábios, o Senhor sabe de tudo, Senhor. Pai querido, talvez possamos até vestir uma máscara para vir na igreja, para estar de perto dos nossos irmãos, mas essa máscara cai diante dos Teus olhos, que sonda os nossos corações e revela quem somos. Amado Espírito Santo, mexe com a nossa estrutura, Senhor, e tira as máscaras, ó Deus. Abre, Senhor, todas as portas escondidas do nosso coração e faz uma faxina, tira toda a sujeira, Senhor. Ó Deus querido, prepara o Teu povo para encontrar contigo, Senhor. Prepara a Tua igreja, Senhor, para que ela tenha fé, para permanecer firme, Senhor, vivendo os valores que temos aprendido pela Tua palavra, vivendo os valores que temos aprendido com os santos homens de Deus, que o Senhor tem constituído sobre esta igreja, Senhor.
Oh, Pai querido e santo, Pai amado, todas as cadeias e correntes de Satanás, todas as teias, Senhor, que tem prendido os teus filhos, Senhor. Meu Deus, a internet, Senhor, que tem levado muitos ao pecado. Senhor, passa o teu sangue, Senhor, sobre os olhos, passa o teu sangue sobre os nossos corações, passa o teu sangue sobre as nossas mentes, sobre os nossos ouvidos, Senhor. Prepara o teu povo para viver uma vida santa e separada deste mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Levanta aqueles que estão abatidos, desanimados, Senhor, que têm cocheado entre dois pensamentos. Ó Deus, desperta. Meu Deus, quantos têm parado na caminhada, Senhor. E o Senhor me faz lembrar da passagem das sementes, meu Deus. A semente que caiu num solo pedregoso, que são os cuidados deste mundo, o desejo das riquezas deste mundo, Senhor. Até muitos têm pregado as riquezas deste mundo, mas esta igreja prega as riquezas do céu, onde estaremos contigo, Senhor. Oh, Pai querido e santo, sopra sobre nós o avivamento, Senhor, iniciando em nossos lares, iniciando nos momentos de orações a só contigo, ó Pai. Que possa, Senhor, através da vida de cada um de nós, Senhor, sermos uma labareda nas tuas mãos e incendiar todo o teu povo, Senhor, nessa cidade, todo o teu povo nesse estado, nesse país, Senhor. Oh, Amanagasuira, Amanayashinayas. Senhor, abre as janelas do céu. Senhor, leva-nos novamente a experiências espirituais à tua igreja. Que essas experiências não sejam apenas aqui no culto, Senhor, mas tenha experiências do teu povo contigo nos momentos particulares. Visita, fala em sonhos, Senhor. Usa um e outro para trazer mensagens que só o Senhor tem a revelar ao teu povo. Oh, amado, amado Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda. Senhor, o inimigo tem arrastado tanto, Senhor, mas pedimos a tua misericórdia, e o teu Espírito Santo venha resgatar um a um, Senhor, para louvor e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, glória a Deus. As irmãs querem louvar a Jesus? Estão preparadas para se reunirem e louvar a Jesus agora? Sim ou não? Está todo mundo desanimada? Então vamos todos juntos cantar o hino de número 213 com a nossa orquestra. 213, sobre a terra vou andando. Nosso companheiro, pastor Rogério, falou aqui, ventilou sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, exortando-nos a vivermos uma vida de fé, uma vida no Espírito. Sempre que eu falo sobre esse tema, eu lembro aos irmãos que a palavra de Deus é tão interessante, tão gloriosa, as coisas de Deus, que o fruto do Espírito tem uma diferença grande das obras da carne. E a própria palavra já demonstra para nós que as obras da carne, conforme está registrado lá em Gálatas 5 e 20, 19, Gálatas 5, 19, já diz a palavra obras, algo que você tem que fazer, algo que você tem que produzir,
pessoalmente. Algo que você tem que se empenhar, não é isso? Empenhar. Tem dificuldade para tudo isso. Mas mesmo assim, a carne pende para fazer essas coisas. E a palavra diz quais são. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, quer dizer, competições, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas mais. Aí diz lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é, no singular, o fruto do Espírito é, não é são, né? Quem fugiu da aula de português, é bom explicar direitinho, né? O fruto do Espírito é, quer dizer, um fruto, ele tem várias partes, o fruto do Espírito. Mas fruto é algo que é produzido pelo Espírito. Por isso diz o fruto do Espírito, não é do homem. Não é o fruto do José, da Maria, entendeu? Ele é o Espírito. Para você ter o fruto do Espírito na sua vida, você precisa ter primeiro quem? O Espírito. O Espírito. E para você ter o Espírito Santo na sua vida, o que é que você precisa? Alguém diz logo rápido, oração. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Orar muito, dia e noite. Não, senhor. É um erro grave de muitos cristãos que ora, dali em 5 minutos peca. Desvia. Para se encher do Espírito, você se enche da palavra. A palavra de Deus. Quando você se enche da palavra, você está se enchendo também do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é guardião da palavra de Deus. Entendeu? Quando você quer vitamina A, vitamina B, vitamina C, não é? O que você pensa logo? Eu vou preciso almoçar hoje bastante vitamina A, então eu vou na farmácia comprar 1 quilo de vitamina A para almoçar. É assim que a gente faz? Você vai no supermercado, na frutaria, lá no sacolão, e compra as frutas e verduras e alimentos que contém vitamina A, vitamina B, vitamina C, e come aqueles alimentos. E daqueles alimentos é que terão as vitaminas que você precisa, não é isso? Pois assim é para você se encher do Espírito Santo. Para viver uma vida no Espírito, é se alimentando da palavra. Tem crente, irmão, que passa meses sem achar a Bíblia. Não precisa fazer igual o pastor João Manso, que lê a Bíblia uma vez por mês, toda a Bíblia, né? Uma vez por mês. Quando chega no final do ano, ele leu 10 vezes a Bíblia, né? Ele é aposentado, ele pode ler desde as 5 da manhã até as 10 da noite, não é verdade? Agora, mas eu não posso, eu estou trabalhando, como é que eu vou ler? Lê também, na hora do almoço, junto da marmita, leva também a Bíblia, a lição da escola dominical, porque você precisa se alimentar da palavra, para se encher da palavra, para automaticamente se encher do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, você estará, não você, o Espírito Santo estará produzindo o fruto que é dele. E o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9.
partes, não são 9 frutos. Um fruto só do Espírito, com 9 partes. É como se fosse uma poncã, mexerica, com 9 gomos. Entendeu? Juntos os 9 formam um fruto. Crente que produz, cujo Espírito Santo na vida dele produz o fruto do Espírito, em primeiro lugar, ele tem amor no coração, caridade. Não vive odiando ninguém. Segundo lugar, tem alegria, gozo. O pau está quebrando na vida dele e ele está, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Firme e forte, graças a Deus. A coisa está daquele jeito e ele está alegre. E assim vai, né? Paz, não está em guerra contra ninguém, não está procurando ocasião contra ninguém, não está procurando destruir ninguém, ainda que alguém esteja em guerra contra ele. Você não pode se livrar de guerra que alguém declara contra você, mas você que tem o fruto do Espírito, vive no Espírito, como já foi ensinado hoje aqui, você não declara guerra contra ninguém. E por aí vai, porque é o Espírito, você vive no Espírito. Isso é coisa maravilhosa, como aprendemos nesta noite, e que possamos guardar no nosso coração essas palavras da vida de fé, numa vida no Espírito, para vivermos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E não é difícil. Difícil é viver na carne, porque na carne você tem que lutar para fazer, são obras da carne, são atividades, você tem que fazer, bebedice, glutonaria e tanta coisa. Agora, fruto do Espírito é fácil, se encha da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai estar na sua vida, e o Espírito Santo vai produzir o fruto na sua vida. Está resolvido o problema. Amém? 213. Irmão Hugo, canta esse hino? 213? Não trouxe nem harpa, rapaz? Oxa, o que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Pastor Jonas, faz tempo que o senhor não conta? A garganta está boa? Está ruim? Não conhece? Vamos ver aqui para esse lado de cá. Tem uns que vieram de umas igrejas aí que só canta corinho, né? E aí, nessa hora, fica difícil, né? Essa hora fica difícil. O senhor sabe, irmão, sabe? 213? Não sabe? Não. Sabe, irmão Jair? Também não sabe? Olha que situação. Um veio da cruzada, o outro veio da Deus é Amor, o outro veio do avivamento bíblico, da bate-palma, e aí só canta corinho, né? Precisa fazer um curso de harpa cristã, viu, irmão Jonas? Pastor Jonas, lá na escola teológica. Só se forma se cantar os 540 ainda da harpa cristã, não é verdade? Vamos lá, irmão, vamos cantar. 213. Terra, vou andando bem alegre para o céu, satisfeito e salmodiando ao bondoso Deus, com ferozes inimigos pelejando, sempre estou, paz conservo, paz comigo, pois amado sou, meu pastor é Pai celeste, que me guia pra Sião, pelos vales e muito prestes, com segura mão, nos perigos
nossa pátria, os prantos cessarão, já o sol divino raia na feliz mansão, males, lutas e agonias acabarão, se aqui Cristo vem, ó, que alegria vamos ter ali. Amém. Nós vamos orar também agora em favor do meu primo Simão, que congrega no Roseira. Está internado muito mal. Confiamos nas orações da igreja, irmã Suzy. Vamos colocar-nos em pé. Pastor Joel Amâncio estará nos despedindo com oração. Os irmãos, não se esqueçam daqueles compromissos que todos nós já conhecemos com a igreja. Quem é da congregação, culto amanhã. Quinta-feira, culto aqui na sede. Domingo nós temos uma escola dominical especial, né, pastor João? Tem um almoço também. Quem quiser colaborar com o almoço, procurar os irmãos aí da escola dominical, que estão aguardando uma colaboração financeira, porque domingo, após a escola dominical aqui, terá um almoço também para os participantes com a família e assim por diante. Vamos prosseguir servindo a Jesus até que ele volte. Pastor Joel Amâncio. Oremos, maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso maravilhoso Salvador, eu te peço, Senhor, a tua bênção em favor dos teus servos que pede, que suplica orações em seu favor. Pai querido, eu peço também em favor do irmão Lázaro Gracino, a sua sogra, que está naquele estado lamentável. Ó Senhor, estende as tuas mãos sobre a tua serva, Senhor. Pai querido, aleluia, se abençoa a cada um dos teus filhos que aqui se faz presente. Agora, meu Deus, no término deste trabalho, acompanha a cada um dos teus filhos aos seus lares, leva debaixo da tua mão poderosa, guarda, Senhor, livra de todo mal. É o que nós te pedimos no nome precioso do teu Filho amado, o qual vive e reina para todo sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira, irmãos, e traga mais um.